Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lidiane Leite, sou neuropsicopedagoga. Sejam todos bem-vindos. Quero deixar aqui já registrado o meu carinho por todos vocês. Estou muito feliz, muito agradecida pelas likes, pelos comentários, pelas inscrições no canal que vem crescendo. E também quero deixar aqui um abraço para quem foi lá no meu Instagram, me achou e está me seguindo. Então, um super beijo aí para todos vocês, tá bom? Mas hoje o tema que eu quero falar é sobre memória de trabalho, ou como é conhecida, memória operacional, uma função executiva, gente, importante no processo de aprendizagem. Se eu não tenho memória de trabalho, eu vou ter muita dificuldade na leitura, na escrita, até para conversar. Crianças que têm TDAH ficam cansadas com conversas longas, porque elas têm dificuldade na memória de trabalho. E aqui eu já quero deixar registrado uma coisa. Nós, profissionais neuropsicopedagogos, avaliamos memória de trabalho e ainda de forma como um rastreio, que é um tipo de memória. Quando eu vejo uma criança que tem problemas, indícios, sinais de um problema de memória, eu encaminho para o neuropsicólogo, porque é ele que vai avaliar com profundidade todas as memórias. Porque se ela tem um problema na memória de trabalho, será que ela também não tem um problema na memória de longo prazo? Então, ele vai avaliar isso. Então, eu vejo as nossas avaliações como um rastreio, e aí se tem algo mais assim complexo, eu encaminho para o neuropsicólogo, entendeu? E encaminho o meu rastreio para ele. Então, eu quero deixar aqui registrado que nós avaliamos memória de trabalho, por ser uma função executiva importante no processo de aprendizagem. As outras vamos ter ética e respeito e encaminhar para o neuropsicólogo, tá bom? Agora que eu fiz esse esclarecimento, eu quero dar outro esclarecimento. Eu trabalho muito com base na neurocientista Diamond. Eu sigo este modelo, mas tem gente que fala de funções executivas frias, quentes. Ela trabalha com funções executivas básicas e funções executivas complexas. As funções executivas básicas são elas: controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre memória de trabalho, mas farei outros vídeos onde eu vou falar de flexibilidade, de controle inibitório e tudo mais. Memória de trabalho é aquele tipo de memória de uma forma bem simples, muito por cima, para você só ter um conceito. Eu vou colocar também no campo de descrição 2 artigos da neurocientista Diamond para vocês lerem e se aprimorarem e aprofundarem do assunto, tá bom? Porque aqui é mais um bate-papo, não é uma aula. Então, o que você pode entender assim de memória de trabalho é quando você pede assim para uma criança: vai lá na cozinha, abre a geladeira e pega 2 bananas e traz aqui para mim. Quando a criança está indo para a cozinha, ela já esqueceu o que tinha que pegar e o que fazer com isso. Então, veja o que é memória de trabalho. Então, ela é extremamente importante para você ter uma leitura, para quando você terminar de ler aquela página, você virar e for ler a outra, você lembrar do que você leu. Quando você for fazer um cálculo de matemática, você lembrar dos fatos numéricos, lembrar dos conceitos, para você poder efetuar a conta. Então, é extremamente importante no processo de aprendizagem a memória de trabalho. E se eu não tenho essa memória de trabalho, seja por um problema ou por falta de estimulação, eu vou ter muito problema no processo de alfabetização. Então, quando vem crianças aqui para mim, até com possibilidade de descalculia, eu já peguei casos que não eram um problema de descalculia, e sim era um problema nas funções executivas, e depois de uma intervenção focada na memória de trabalho, ela melhorou muito e ela conseguiu até ir bem, graças a Deus, passou de ano com notas boas. Por quê? Porque ela tinha um problema na memória de trabalho. Não adiantava eu ficar trabalhando matemática, contas, se o problema dela era na memória de trabalho. A mesma coisa na leitura. Se eu conto uma história para uma criança e ela não consegue repetir essa história, não é falta de interesse, às vezes não é um problema na leitura, e sim na memória de trabalho. Por isso que eu sempre falo, gente, nós temos que saber diferenciar o que é sintoma e o que é causa, para não ficar no achismo, não ficar na suspeita. Por isso que é sempre interessante avaliar com antecedência, fazer pequenininho observações, ver se é uma criança que tem problema com rima, porque se tiver um problema com rima seria bom investigar se é um problema de falta de memória de trabalho, se ela não consegue repetir uma parlenda, uma musiquinha. Esses sinais, esses indícios, nós temos que ficar atentos para já investigar e já corrigir,
porque tem toda a plasticidade nos primeiros anos de vida. Então, uma coisa que poderia ser grave, vira leve se você começa a trabalhar com eles pequenininhos e estimulando as funções. Então, veja o quanto nós temos que fugir e acabar com o achismo, e se aprofundar, e pesquisar e estudar para saber o que é causa e o que é sintoma. E aqui eu termino o vídeo com as brincadeiras. Aí você pode estar pensando, mas como eu desenvolvo e ajudo a minha criança? Simples, sabe aquela brincadeira comida brasileira? Você trabalha controle inibitório e também memória de trabalho. Sabe aquela brincadeira, eu fui à feira e comprei um tomate? Eu fui à feira, comprei um tomate, uma banana e uma maçã? Você está trabalhando memória de trabalho. Porque vocês têm que pensar que memória de trabalho, além do visual, tem a auditiva, que é a memória de trabalho verbal e a memória de trabalho não verbal. Então, vocês têm que verem que na sua casa só tem jogo de memória visual, não tem nada aí que trabalhe habilidades auditivas, e no seu consultório tem jogos que trabalham as habilidades auditivas, aí na sua classe tem brincadeiras e brinquedos que trabalham as habilidades auditivas, a memória auditiva, a memória de trabalho verbal. É isso que vocês têm que pensar. Eu vejo grandes projetos, muitas brincadeiras, mas que fogem das janelas de oportunidade e não estão focadas, direcionadas no desenvolvimento da criança. Por isso que eu falo, nós temos que trabalhar os pré-requisitos, se basear nos marcos de desenvolvimento para ajudar essas crianças. Quando eu vejo uma criança que vai no processo de alfabetização sem os pré-requisitos, sem ter as funções executivas, me dói o coração, me dói a alma, porque é como se eu mandasse um homem nu para a guerra. Então vejam o quanto é importante. Nós lidamos com seres humanos, nós lidamos com crianças. Temos que ter ética e respeito. Fica aqui um grande abraço, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!